Em um cenário devastador, a guerra na Ucrânia trouxe à tona realidades sombrias e a luta pela justiça ressoa intensamente. A situação na cidade de Pokrovsk é um reflexo desse caos. Originalmente habitada por 80 mil pessoas, a cidade agora abriga menos de 1.000 civis. A maioria são idosos que se recusam a deixar seus lares. As forças ucranianas estão sob ordens rigorosas para proteger esses civis, exigindo identificação clara antes de qualquer ação contra inimigos disfarçados. Por outro lado, os soldados russos têm explorado essa situação, infiltrando-se na cidade em pequenos grupos, disfarçados de civis e armados. Em um dia fatídico, esse comando russo ataca 3 inocentes, deixando 2 mortos. A cena, filmada por drones ucranianos, revela a brutalidade dessa guerra. Entretanto, as forças ucranianas estão revidando, buscando justiça não apenas na linha de frente, mas também em operações clandestinas dentro da Rússia. Um alvo, Veniamin Mazin, um oficial que esteve envolvido em atrocidades contra civis e que tem um passado criminoso. O governo ucraniano, com diversos recursos, já vinha acompanhando suas ações, e o tempo de prestar contas está se aproximando. Os ucranianos estão coletando minuciosamente evidências de crimes de guerra perpetrados pelos russos, algo que não será esquecido nem perdoado. Um sistema de inteligência em expansão analisa cada detalhe, construindo perfis de oficiais militares russos e suas ações. As ordens de atacar civis, muitas vezes emitidas por altos comandos, são gravadas e documentadas. É um ciclo de lamentação e uma busca implacável por responsabilidade. A atmosfera é tensa. As operações de eliminação de líderes militares russos têm causado um impacto significativo na capacidade de comando das tropas. Esses ataques não são apenas físicos, mas também psicológicos, fazendo com que os responsáveis por essas atrocidades sintam que não são invulneráveis. Cada ataque torna-se uma mensagem clara de que eles podem ser encontrados, onde quer que estejam. Com informações delicadas em mãos, a inteligência ucraniana se prepara para expor os crimes e os criminosos. Os rostos desses oficiais, suas famílias e as atrocidades que cometeram são colocados em evidência. A exibição das imagens é um lembrete de que ninguém está a salvo do julgamento, trazendo um elemento de medo aos atacantes russos. Este é o cenário atual da guerra, um campo de batalha que transcende o físico, invadido por disputas de poder, dor e a incansável busca por justiça. O horizonte ainda está embaçado, mas a determinação de um povo por liberdade continua a brilhar intensamente. O que será que está por vir nesta luta necessária e devastadora? A justiça implacável se desenrola no fronte. Imagine oficiais russos tremendo na sombra, sabendo que a Ucrânia não esquece um crime sequer. Você sabia que a guerra na Ucrânia revela segredos sombrios, onde comandos frios transmitem ordens de morte, capturados em gravações que chocam o mundo? Esses crimes, desde execuções de prisioneiros a massacres em cidades como Bucha, estão sendo rastreados meticulosamente. Aumente o volume. Vamos mergulhar nessa saga de vingança e inteligência, onde a Ucrânia vira o jogo contra invasores que pensavam estar acima da lei. Vejam, a Ucrânia executa operações assim há meses, mirando generais russos, coronéis e oficiais de elite. O exército russo é construído de cima para baixo. Dependem demais desses veteranos experientes, mais do que qualquer outra força. Por isso, essas ações ucranianas causam impacto desproporcional nas linhas de frente. O general Ben Hodges explica o efeito devastador. Torna impossível coordenar massas, incendiar posições, gerenciar logística. Esses ataques visados fazem parte disso, mas também geram pavor psicológico. Comandantes que ordenam bombardeios em civis, ou unidades que torturam prisioneiros, não são intocáveis. Podem ser localizados em casa, onde quer que se escondam. Como o temível ditador Assad aprendeu, a Ucrânia continuará assim, degradando comandos russos praticamente, mas também mentalmente, mostrando que ninguém escapa à justiça. A razão para o medo desses criminosos. A Ucrânia dedica recursos vastos a rastrear e documentar cada atrocidade russa. Publicam nomes antes de servir justiça. Se é que vocês me entendem. Olhem esse relatório. De Sergei Bekranov, especialista militar ucraniano. Informação valiosa. Em nosso país, agências silenciosas fazem trabalho crucial, pouco falado. Vocês sabem que todos os crimes russos contra ucranianos são registrados em detalhes? Cada atrocidade tem nome. Cuidado pelo Departamento de Investigações Principais da SBU. Fragmentos de cenas examinados. Formam evidências sólidas. Volume enorme de tarefas. Funcionários da SBU recriam visualizações imensas da estrutura russa. Fotos, nomes, patentes, hierarquias, comandos. Toda ordem criminosa tem responsável específico. Ucranianos nunca esquecem. Nunca perdoam. Atenção especial a execuções de civis e prisioneiros de guerra.
Não são decisões de soldados rasos. Coordenação de cima por líderes nomeados. Prova vem de interceptações de rádio. Ouçam. Comandantes russos instruindo assassinatos em campo. Matar todos os rendidos. Crime de guerra diário. Estendido a civis. Até crianças. Outro exemplo. Chequem armas, preparem granadas. Plano explicado. Matem todos indiscriminadamente. Todos. Exceto crianças. Aqueles restantes não são nossos. Matem. 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 Entrem. Pássaros chegando agora. A Ucrânia identifica oficiais, publica nomes para aterrorizar. Relatório recente da Mofar, agência de inteligência, identifica cúmplices do massacre em Bucha. Primeiro, Alexander Chekalov. Comanda os principais crimes todos. Foto da família no Ano Novo. Abaixo, atos de 2022. Segundo, Artem Gordoliev. Ligado a 40 crimes em Bucha. Prisioneiro fraudulento há 2 anos, solto para lutar e voltar aos crimes. Foto com família. Crimes expostos. Terceiro, Asbek Morbekov. Carniceiro de Bucha. Executor principal de matanças civis. Foto jantando com esposa. Associada a horrores. Último, Nikolai Sovikol. Matou 2 civis aos tiros, nas costas. Vídeo de CFTV captura tudo. Foto pós-ato com família. Hora exata registrada. Esse vídeo, horrível demais para exibir aqui, mas faz sentido não mostrá-lo na plataforma. Sabemos. Foco na morte choca. Mas é realidade da guerra. Todo matar é ruim. Porém, agir da Ucrânia parece justificado. Como diz o ditado. Você já imaginou o sopro do vento siberiano carregando o cheiro de pânico, enquanto um oficial foge para esconderijos remotos? O berro distante de drones ucranianos ecoa. Uma reviravolta chocante. Mesmo na geleira natal de Putin, a justiça se aproxima. Se preparem para o próximo golpe invisível. Em uma realidade devastadora e crescente, o conflito na Ucrânia revela uma complexidade aterradora. Com as atrocidades cometidas por forças russas, uma sombra de terror se abate sobre a população civil. Você sabia que todo crime de guerra tem um nome? É isso que um rigoroso departamento de investigação ucraniano se esforça para documentar, com o intuito de trazer à luz cada atrocidade cometida. O trabalho realizado pelos agentes da SBU é monumental. Eles analisam fragmentos de cenas de crime, coletando todo tipo de evidência em um esforço sistemático para catalogar essas atrocidades. Em minha visita a um dos abrigos subterrâneos de investigação, a grandiosidade do trabalho me deixou perplexo. Dados digitais são utilizados para mapear a estrutura do exército russo, com imagens, nomes e classificações de soldados em um elaborado sistema de visualização. Cada ordem criminosa é registrada com precisão. A determinação ucraniana é clara. Eles nunca esquecerão nem perdoarão. Esse esforço se concentra especialmente em casos de execução de prisioneiros de guerra e civis. Muitos acreditam que essas ações brutais são decisões espontâneas de soldados comuns, mas estão enganados. As ordens são elaboradas cuidadosamente por líderes em posições elevadas, todos eles identificáveis, pois também possuem nomes e cargos. E aqui entra um aspecto alarmante. Evidências obtidas a partir de escuta de comunicações entre comandantes russos e suas tropas no campo de batalha trazem à tona uma verdade aterradora. No exemplo chocante, fica claro que os comandantes instruíam seus soldados a eliminar qualquer um em sua linha de visão. Isso mesmo, matar sem discriminação. Não se trata apenas de soldados rendidos, mas de qualquer civil, incluindo crianças. As mensagens ecoam com uma frieza assustadora. Prepare-se, você terá que matar todos. A assim chamada justificativa dos militares russos, de eliminar qualquer um que não se alinhasse ao seu propósito, não é apenas uma ordem, é uma declaração de guerra contra a própria humanidade. Enquanto isso, a Ucrânia está atenta e pronta. Sua capacidade de identificar e registrar os responsáveis por essas atrocidades cria um clima de pavor entre os criminosos de guerra. Recentemente um relatório revelou os nomes de oficiais implicados em massacres, como o de Alexander Cheko, um dos principais comandantes em Bucha. Para aqueles no comando, o horizonte é sombrio. Os ecos da guerra reverberam e muitos se perguntam, até onde a determinação ucraniana pode levá-los? Prepare-se, pois o desfecho dessa história ainda reserva reviravoltas imprevisíveis e revelações que deixarão todos em choque. Como será o futuro dessas lideranças que se sentem acima da lei? Como isso afetará o curso da guerra? A luta por justiça e reconhecimento continua, refletindo um desejo inabalável de que a história não se esqueça. Você imagina um lugar onde a justiça parece um sonho impossível, mas a Ucrânia está transformando o pesado em realidade surpreendente?
Prepare-se para descobrir como eles estão esposando os criminosos russos envolvidos nos massacres de civis. Nessa jornada chocante, acompanhamos a documentação meticulosa de crimes de guerra, as operações secretas contra oficiais russos e o impacto psicológico que humilha os invasores. Tudo culminando em revelações que fazem Putin tremer. Mas a reviravolta. Esses mesmos criminosos pensam estar seguros em casa, até serem marcados publicamente com suas famílias expostas ao mundo. Vamos mergulhar nessa narrativa de coragem e vingança justa. Vejamos. No episódio anterior, ouvimos as ordens interceptadas de comandantes russos mandando matar indiscriminadamente, até mesmo excluindo crianças apenas por acaso. Eles pensavam que poderiam escapar impunes. Agora, imagine o terror de um oficial ao ver sua família comum exposta como um lembrete cruel de seus atos sombrios. Que intenção chocante eles têm para eliminar civis indefesos. Ucrânia não brinca em serviço quando o assunto é justiça. Em um bunker subterrâneo, agentes da SBU trabalham incansavelmente, reconstruindo estruturas do exército russo com fotografias, nomes e rankings. Cada crime tem um responsável identificado, e eles jamais esquecem. Você se pergunta se essas pessoas dormem à noite, sabendo que sua fama de tortura e assassinatos persegue como uma sombra incessante? Naquele ambiente úmido e claustrofóbico do bunker, o aroma de papel antigo se misturava ao computador zumbindo incessantemente. Sons de teclas digitadas ecoavam como batidas cardíacas, enquanto telas iluminavam rostos sérios, cartazes com onde as comunidades vítimas imploravam por paz. Sentiam o peso das evidências, tangíveis como íngremes nas mãos, cada um dizendo, responsabilidade não é anônima. Quem pode dormir tranquilamente depois de ordenar execuções? Essa é a pergunta que a Ucrânia faz aos criminosos, contaminando sua realidade com medo constante. Mas a revolução não para aí. Por meio de inteligência aguçada como o da agência Mofar, eles publicaram reportes chocantes sobre os implicados no massacre de Bucha. Imagine a humilhação pública, as vidas privadas expostas, férias em família contrapostas a horrores. Isso amedronta quem pensa estar intocado, certo? Vamos aos detalhes. O primeiro nome revelado é Alexandr Chekov, principal comandante em Bucha por todos os crimes registrados em 2022. Acima da publicação, uma foto dele com a família no ano novo, sorridente e despreocupado. Abaixo, a descrição dos atos. 450 vítimas fatais só nessa região, resultando em inquéritos criminais que lembram da impunidade. Você acha que ele ouviu os uivos do vento siberiano antecipando isso? O cheiro da neve fresca em janeiro invade as memórias dele, o toque da mão da esposa, o crepitar da lareira. Mas será que no trabalho, aqueles gritos ecoando, o sangue secando na terra dura, o frio penetrando os ossos das vítimas esquecidas? Ucrânia transforma essa ilusão de normalidade em pesadelo, questionando. Como um pai volta para casa sabendo que sua intimidade foi destruída? Em seguida, Artem Gordolev, ligado a mais de 40 crimes em Bucha. Além disso, detido na Rússia há 2 anos por fraudes, provando como eles recrutam de prisões para cometer atrocidades. Imagine o banqueiro de justiça, de volta à antiga vida, enviando prisioneiros ao fronte para crimes, apenas para retornar à rotina corrupta. A publicação mostra uma foto familiar dele, pairando sobre as descrições de tortura e execução, cheiros de salas sufocantes e o gosto amargo do medo súbito na boca. Que ironia amarga, não acha? O inimigo acha que pode se esconder, mas Ucrânia humilha com fotos que expõem a fachada. E que reviravolta inesperada o aguarda agora que seu passado ressurge como fantasma. Ucranienses não perdoam. Eles publicam listas de nomes, rankings e acusações formais do Conselho Europeu, traumando 1000 vítimas corporais reportadas. Mas o pior para o Kremlin, essa pressão psicológica desmorona o comando russo, dependente de generais experientes agora alvejados. Agora, Azbek Murbekov, conhecido como açougueiro de Bucha, principal executor de mortes em massa contra moradores. Meu Deus, que horror esquecer palavras de ordem clichê quando revelações tão cruzas vêm à tona. Aqui uma foto dele jantando com a esposa simples e cotidiana, publicada ao lado das provas de execuções. Sinta o toque frio da porcelana na mesa, o aroma apetitoso de comida contrastando com o fedor de tragédia. Você questiona como eles comem sabendo que olhos invisíveis os vigiam? E aqui vem a gota d'água, Nikolai Sovikol, filmado matando 2 civis desarmados pelas costas, capturado por câmeras de vigilância em data e minuto precisos. Foto dele com família imediatamente após. Sorrindo enquanto o vídeo chocante rola. Pausas longas cheias de suspense. Não exibimos imagens sangrentas aqui, respeitando regras. Mas imagine o estalo de portas batendo, sussurros de vizinhos indagando sobre o futuro sombrio. Cenas retrospectivas inundam.
o chiado remoto de veículos evacuando cidades fantasmagóricas, poeira subindo e distribuindo o ar com cheiro de abandono, o peso dos pertences abandonados nas mãos trêmulas dos idosos persistentes. Eles se recusam a partir, guardiões de memórias dolorosas. Mas os russos usam isso para infiltrar disfarçados, disparando com crueldade calculada. Drones ucranianos capturam tudo, justiça sendo servida em voos precisos. Será que Putin sente o aperto psicológico com seus generais vitimizados? Ucrânia continua caçando, sabendo que o exército russo top-down e dependente de experiência, sofre enormemente. Operações eliminam coronéis e oficiais coordenando logística com dificuldade, gerando pânico invisível. Que covardia em escapar para Dachais siberianos só para ser perseguido. Enfrentem a reviravolta em Kimlirov, na Sibéria gelada, agentes RUR prepararam uma operação audaz contra um oficial fugitivo. Benia Mazurin, envolvido no massacre de março de 2022, pensava estar seguro em meio a taigas infinitas. Cheiro de pinheiro congelado, vento uivando como lobo, gelo rangendo sob pés. Mas ele não escapou. Sua história de tortura em Hostomel e arredores, forçando meninos a assistir e executando indiscriminadamente, agora vira poeira no ar frio. Como terminou isso para ele? Ucrânia não perdoa, quando drones derrubam criminosos no fronte. Agentes dentro da Rússia garantem que nenhum se esconda. Isso estressa Putin, com 1000 vítimas corporais reportadas e foco em execuções de prisioneiros civis, tudo coordenado por cima, nomes expostos. Guerras não são jogos, justiça chega, humilhando os opressores com verdade irreparável. E você? Acha que crimes assim ficam impunes para sempre? Maxi surpreendente. Em um dia marcado pela devastação na cidade outrora vibrante de Pokrovsk, as sombras da guerra retornaram de forma brutal. No dia 15 de outubro, 5 soldados armados se infiltraram nas ruas desoladas, onde antes viviam 80.000 pessoas. Agora, menos de 1000 sobreviventes, em sua maioria idosos que se recusam a deixar suas casas, permanecem nessa cidade dilacerada. É um cenário sombrio. A vida e a resistência se entrelaçam em um espaço dominado pela incerteza. Enquanto isso, os soldados ucranianos têm ordens rigorosas: não atirar em civis, a menos que tenham plena certeza de que são inimigos. Contudo, os soldados russos se aproveitam dessa diretriz. Nos últimos dias, pequenos grupos de soldados, disfarçados com roupas civis e armados sob seus trajes, adentram Pokrovsk. No centro da cidade, em um ato brutalmente calculado, abriram fogo contra 3 civis, resultando em 2 mortes e uma pessoa ferida. A ironia? Suas ações foram capturadas em vídeo por um drone de reconhecimento ucraniano. Após o ataque, os soldados russos se apressaram em se esconder em uma estação de trem próxima. A colisão de brutalidade e estratégia é palpável. A história não termina aqui, a verdadeira reviravolta está apenas começando. Enquanto os drones ucranianos realizavam um duríssimo trabalho de vigilância, os agentes ucranianos se moviam nas sombras, orquestrando uma operação ousada em solo russo. Estes agentes se infiltraram em Kymelriu, uma área na Sibéria onde a população vive entre a realidade e a esperança. O clima tenso deste ambiente estava prestes a se transformar em um palco de ações audaciosas. Putin, por sua vez, também tem seus próprios esconderijos na Sibéria, prontos para receber os ecos da guerra. Curiosamente, os cenários utilizados por Putin em suas produções sempre têm novas imagens, um jogo de controle e manipulação. Os desdobramentos são alarmantes. Durante anos, a Rússia tem sido acusada de atrocidades, e os resquícios desse passado sombrio estão sendo meticulosamente documentados. Mas o que realmente se está fazendo para abordar essas ações? O mundo está prestando atenção, e o que virá a ser o destino daqueles que cometem esses crimes? Junte-se a nós enquanto revelamos os segredos sombrios dos conflitos e os rastros deixados por aqueles que buscam escapar da responsabilidade. Em meio a um conflito devastador, a realidade da guerra ensina lições sombrias. A crueldade das ações contra civis revela a face brutal do combate. Apesar de que a morte é sempre triste, a busca por justiça é essencial. Como se costuma dizer, a paz sem justiça é tirania. E a Ucrânia, ferida e resiliente, busca justiça para aqueles que foram massacrados pelas forças russas. Nos últimos tempos, a documentação das atrocidades cometidas se tornou uma prioridade. Cada crime conta uma história, e cada autor é identificado. As forças ucranianas têm se esforçado para coletar informações e evidências sobre os crimes de guerra. Essa caçada é intensa e meticulosa, proporcionando uma nova esperança de que os responsáveis serão punidos. O trabalho árduo das agências de inteligência revela a verdadeira extensão do horror. Cada fragmento de evidência se transforma em um símbolo de resistência. Entretanto, o mundo não vê apenas números e estatísticas.
As vítimas são pessoas, cada uma com suas próprias histórias, sonhos e vidas interrompidas. Identificar os perpetradores é apenas uma parte da batalha. É crucial expor seus rostos e suas ações ao mundo. Isso inclui o nome de cada oficial identificado que tem compartilhado suas crueldades, desde execuções até torturas em casos bem documentados. O governo ucraniano tem enfatizado a importância da transparência. Cada ordem que resulta em atrocidades tem um responsável, um nome a ser lembrado. De chamada a chamada, os comandos são rastreados, revelando um padrão de brutalidade que ecoa nas fronteiras. Todo o horror recolhido é transformado em um compromisso moral. A justiça será feita. Mas há uma reviravolta. Os responsáveis estão aterrorizados, pois perceberam que não estão acima da lei. As operações ucranianas têm uma eficácia impressionante no campo de batalha, dando uma nova esperança de derrota ao inimigo. As missões têm um impacto psicológico profundo nos comandantes, mostrando que sua liderança não é imune e que cada ação tem consequências. E agora, o que acontecerá quando a verdade emergir e os culpados se depararem com a justiça? Não é apenas o destino da guerra que está em jogo, mas a moralidade que sustenta a luta por integridade e dignidade. A cada passo a história se reescreve, trazendo à tona as vozes dos oprimidos e desafiando quem tem o controle do relato. A luta contra a opressão continua, e a determinação da Ucrânia é inabalável. Está claro que a justiça será cobrada, e cada lágrima vertida se transformará em força. A batalha pela verdade e pela justiça nunca foi tão feroz, e as consequências imprevisíveis. O que isso significa para o futuro quando a verdade finalmente triunfar? A luta está longe de terminar, e muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. Imagine a tensão incessante no fronte ucraniano, onde cidades outrora prósperas agora ecoam com o vazio da guerra. Esta é a história sombria de Pokrovsk, uma cidade industrial que abrigava cerca de 80 mil pessoas antes da invasão insensata de Putin. À medida que os anos passavam, a população despencou para menos de 1.000 residentes, principalmente idosos aferrados às suas raízes, recusando a evacuação. As unidades de drones ucranianos seguem ordens estritas: não ferir civis, a menos que confirmem serem soldados russos. Mas os russos aproveitam essa brecha impiedosamente. Nos últimos dias, esquadrões de 3 a 5 homens entram na cidade vestidos como moradores comuns, ocultando armas sob suas roupas. No dia 15 de outubro, um desses grupos alcançou o centro. Ali, encontraram 3 civis e abriram fogo sem piedade, matando 2 e ferindo 1. O cheiro pungente de pólvora pairava no ar, misturado ao pânico dos ecos de tiros reverberando nas ruas desertas. Mendigos, os russos não podiam escapar. Um drone de reconhecimento ucraniano capturou tudo em vídeo. Rapidamente, eles se esconderam na estação ferroviária próxima. Mas a Ucrânia não poupava prisioneiros. O que aconteceu em seguida? Uma caçada implacável com drones distribuindo justiça na linha de frente, enquanto agentes ucranianos mergulhavam no coração da Rússia. Você consegue sentir o ar gelado da Sibéria cortando a pele, onde vilas como Kemerovo, alquimistas de ódio, servem de refúgio para os poderosos? Até Putin mantém ali um bunker para emergências, caso drones ucranianos cheguem perto demais. Esses bunkers ostentam estúdios perfeitos para seus discursos, e acredite, cada palco que ele usa surge diferente, não por acaso. É o jogo da elite russa. Oficiais corruptos procuram isolamento similar para escaparem de justiça. Mas a justiça tem longos braços. Recentemente a inteligência de defesa ucraniana, o RUR, identificou o oficial russo Veniamin Mazurin, esquecido em suas origens siberianas. Ele foi cúmplice em crimes de março de 2022, quando forças russas ocuparam vilas como Bucha, Irpin e Hostomel na tentativa fracassada de conquistar Kiev. Em Bucha, soldados russos massacraram civis, torturas, estupros, execuções, utilizando armas indiscriminadas contra bairros residenciais. Cercas brancas encharcadas de sangue, gritos ecoando no vento gélido. Isso definiu o abismo dessa invasão. Mais de 1.000 civis morreram no período, com cerca de 450 apenas em Bucha. Esses atos não são aleatórios, são orquestrados, e a Ucrânia rastreia cada nome. Mazurin foi identificado já em abril de 2022, com planos de eliminação em andamento desde então. Ele fugiu para a Sibéria, mas não conseguiu se esconder. Como o RUR cuidou dele há poucos dias? Uma emboscada cirúrgica, humilhando o regime que achava seus líderes intocáveis. O impacto se espalha. A Ucrânia vem abatendo generais, coronéis e oficiais russos, expondo a fragilidade do exército russo, dependente de comandos de alto escalão. Ouça o general Ben Hodges descrevendo o caos. Coordenar massas, fogo e logística se torna um pesadelo. Esses ataques desmoronam o moral.
Lembrando que ninguém é imortal, nem os responsáveis por atrocidades contra civis ou prisioneiros ucranianos. Após o informe de Sergei Berskranov, especialista em crimes russos, surge o temor. A Ucrânia documenta tudo com bancos de dados de fotos, nomes, patentes, fotografias. Cada ordem criminosa tem um nome. Execuções de prisioneiros ou civis, incluindo crianças, vêm de cima. Escolte essas interceptações de rádio. Soldados russos sob comando explícito para matar sem discriminação, mantenham-se firmes. Verifiquem suas armas. Preparem granadas. Vou explicar o plano. Preparem-se imediatamente para matar todos sem distinção. Todos indiscriminados, exceto crianças. Matem todos. Matem todos. O som de vozes frias ecoa, um calafrio na espinha. Não é rumor, é evidência que expõe a barbárie diária da Rússia. Vilas ucranianas publicam nomes e crimes, atemorizando oficiais. Alexander Sheko, o comandante principal em Bucha, exposto com foto de família festiva. Artem Gorduelev, ligado a mais de 40 crimes, incluindo fraude anterior. Asbeko Marbeko, o açougueiro de Bucha, flagrado em jantar com a esposa, Nikolai Sovikin, capturado assassinando civis a sangue frio em vídeo, data e minuto exatos. Esses monstros, retirados de prisões russas, retornam aos crimes após a guerra. Você pode acreditar que a Rússia devolve criminosos para o fronte? O ar fica pesado com o cheiro de justiça instaurada. Muitos vídeos horrendos são censurados, mas a realidade persiste. Matar é errado, mas a defesa ucraniana é justificada. Paz sem justiça é tirania, como diz o ditado famoso. A Ucrânia reivindica direitos legítimos sobre seus massacrados. Desculpe pela censura necessária, um espectro antigo das plataformas. Ainda assim a narrativa avança, esta guerra expõe o império em desmoronamento. Mas e se eu dissesse que a reviravolta final arrasa o Kremlin? Em uma noite de nevascas siberianas, enquanto Putin assiste a seu bunker, agentes ucranianos revelam que Veniamin Mazurin não era isolado. Era o elo para uma rede inteira de oficiais corruptos, traídos por seus próprios guardas recrutados secretamente. O caos se alastra, bunkers vazios, discursos interrompidos, e a primeira pista de que a elite russa, outrora invencível, agora sangra por dentro. Quem derrubará o próximo? Prepare-se, pois esta justiça é apenas o começo de um colapso épico. Você quer ver o império ruir? O clique na humilhação dos tiranos aguarda.